Pessoal, vou fazer uma gravação referente ao ataque ao castelo de hoje. Só que antes de mais nada, como esse é um vídeo dedicado apenas à guilda, eu vou falar bastante sobre... É importante, tá, pessoal? Vocês terem próprio o extra de cada dia. Não é para ficar usando o extra dos amigos. O extra dos amigos é apenas para ser temporário. Se você não estiver correndo atrás do seu extra, você não vai conseguir bater a meta da nossa guilda. E você vai ficar sempre com dificuldades. Então, por favor, nesses vídeos que a gente vai fazer a partir de agora, tenham o seu extra próprio, tá? Nesse caso de hoje, a gente vai começar com a Podina, a Eliene, Castelo de Podina. Nós precisamos ter a vitória própria, no mínimo no 5, que é até meu caso, eu preciso de uma 6. Mas eu não gosto de evoluir pro 6 utilizando o elemento dela, mas não vem aos méritos por enquanto. Mas 5 já ajuda. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que botar na cabeça é que extra do dia é único e exclusivamente para dar a passiva dele pro grupo. Ele não tem necessidade de permanecer no time após iniciar a luta com 7k. Então, quando inicia a luta com 7k, você fica 5 turnos se você utilizar um de 5 estrelas, ou 6 turnos se você utilizar o de 6. A partir de que começou a luta, você mata o seu extra. E para você matar ele, basta você atacar. Você atacando o 7k com o seu extra do dia, você vai tomar counter. E você tomando counter, você vai consequentemente morrer, porque não é para ele estar equipado, não é para ele estar fortalecido, não é para transcender ele. Então, ele é único e exclusivamente para dar passiva pro seu time. É só isso. Se você fortalecer e inventar outro tipo de coisa, você vai estar prejudicando o seu dano. Certo? Então vamos lá. Eu vou fazer um ataque básico, tá? Já teve um remake do Ash, só que eu vou fazer o ataque com a referente a Alice, tá? Então vai lá, eu vou dar um ataque extra, tá? Que eu já fiz meus dois, eu só ataco 2 vezes, mas esse aqui vai ser o extra. Então vamos lá. A gente precisa estar atacando aqui. A minha formação vai ser essa. E meu amigo extra vai ser o Alice. Não utilizo o Ash. Eu só recomendo utilizar o Ash, mesmo com remake. Só utilize o Ash se você tiver ele próprio. Se você utilizar o de um amigo, com esse tipo de formação de matar o extra, você vai acabar se prejudicando, tá? Eu vou iniciar aqui e explicar o porquê. Desative sempre seu ataque automático para não usar a skill por engano, tá? E o que acontece da briga de Ice e Alice? Por você matar o seu extra do dia, o que acontece? Só quem está protegido com a passiva da vitória aqui, da Victoria, é esse time. Quando a minha Alice entrar no campo de batalha, ela não vai estar protegida com a passiva da Victoria. Ou seja, o que vai acontecer é que a minha Alice, nesse caso, ela está sujeita a tomar paralisia. E se ela tomar paralisia, a minha Alice não há problema nisso. Não há problema nisso por quê? Porque a habilidade dela de dar mais dano no oponente é passiva. E no caso, se você tiver como amigo o Ash e não o seu próprio, na fome de dar 80% a mais de dano, o que vai acontecer é que a Alice vai paralisar ele. Ou melhor, a Eliene vai paralisar ele. E aonde é que vai entrar a sua skill? Tá? Você não vai conseguir utilizar a sua skill. Então vai ser inútil você ter o Ice ali. Porque no caso da IC, a defesa do Ice não funciona aqui. Porque a Rachel, quando você mete o debuff da Rachel, ela reduz em 80% o dano e a defesa. Então a passiva do Ice, ela dá redução de defesa de 80%. Então é inútil. Ele se torna totalmente inútil, paralisado. Tá? Não vai adiantar em nada o Ash. Então a Alice já é diferente, que mesmo paralisada, a passiva dela vai estar ativa, tá? Esse é a grande importância. Então vamos atacar aqui com a Victoria para tomar um contra-ataque.
ou A ou E, tanto faz, e morrer. Daqui a pouco eu vou estar explicando também sobre a nossa rotação, tá? Vou explicar como que eu falo contagem de rotação. Muitas das vezes eu explico o pessoal da guilda e ainda não entenderam. Vou explicar um dos métodos que podem ser utilizados. Aqui a minha Victoria acabou de morrer, mas a passiva no time que restou ainda está ativo. Minha Alice vai entrar. É passivo, ela já está tomando 40% a mais de dano. Então vamos lá. O que acontece agora é sobre a rotação que eu vou tentar explicar. Você está vendo em cima da Eliane, do oponente que eu estou enfrentando, o debuff da Rachel, né? E em cima de mim tem o buff da Rina. O que vai acontecer? Note que está piscando agora. Quando pisca, eu dou um ataque ou com a minha Eliane ou com a minha Shen e depois eu meto o debuff. A minha contagem é essa. O próximo vai ser a passiva o buff da Eliane. Da Rina, querendo dizer, desculpa. O buff da Rina. O buff da Rina ainda não está piscando. Então eu ainda não vou utilizar. Tá? É mais ou menos essa a contagem que eu faço. E é importante você prestar atenção que se for em cima da Shen, que é ela que é o ataque desse time. Tá? Então vamos lá. Não tenho ninguém para atacar, nem com Shen, nem com Rina, nem com Eliane, então vou me curar. Aí você está vendo agora que está piscando a passiva, o buff da Rina na Eliane, na Shen. Então eu vou atacar primeiro e depois eu utilizo o buff. Aí você está vendo que já está piscando em cima da Eliane oponente, o debuff dizendo que vai sair. O que é que eu vou fazer? Eu vou atacar antes com a Shen e depois eu vou com a Eliane, eu vou atacar e depois eu vou meter o debuff. É essa a contagem que eu faço. Existem outros métodos, mas é assim que eu faço, tá? Ataquei com a Shen, com a Eliane, e agora que eu vou meter o debuff. Aí depois eu ataco normal e se precisar curar eu curo. A gente vê isso durante a situação. Então não tem muito o que explicar depois disso. É só tentar manter a rotação nesse padrão. Ó, o debuff da Eliane não está piscando, mas o buff da Rina já está piscando. Mas aí você sabe que você acabou de utilizar. E eu vou usar aquela metodologia. Quando sair do tempo de recarga a skill da Rina, eu só vou utilizar depois de realizar um ataque, seja com a Shen ou seja com a Eliane. Você pode ver aqui que eu já perdi a minha passiva em alguns. Já vou atacar aqui com a minha Eliane e depois meto o debuff da Rina. E me curo. Não me preocupo que a Eliane ou a Rachel morra, porque elas têm uma tolerância de morrer uma vez. Então, fique atento a isso também. Você tem que ter o extra próprio, senão você vai ter muita dificuldade. Note que agora que começou a piscar a passiva o debuff da Rachel em cima do meu oponente, mas o meu tá paralisado. Então a minha Alice saiu da paralisia. O que eu vou fazer? Curar porque tira o debuff. E já vou tentar meter o debuff em cima da Rachel, ou da Eliane. Consegui. Tá com redução de dano. Infelizmente, por causa de todo esse trabalho que eu tive aqui, a minha vitória não é a ideal. Eu tô sofrendo nos 6 turnos que era para fazer corretamente e eu não fiz, porque eu não tenho uma vitória 6, mas dá para melhorar isso daí. Agora que eu vou meter o meu buff da Rina.
sofrendo com paralisia novamente por causa do não tenho a proteção da victória correta. E a rotação, como eu expliquei, é sempre quando começa a piscar eu tento colocar de novo. Como não tem ninguém para atacar aqui, eu já utilizo. Essa não é a melhor rotação, por causa que a minha Rina, ou melhor, a minha Victoria, volta a repetir, não é a correta. Tem uma própria 6 para poder ter um tempo de batalha superior, tá? Fazer bem melhor que isso. Você consegue fazer 300, 400 tranquilamente. Então, recapitulando, pessoal. O importante aqui, tá? É pura e simplesmente você pegar e conseguir ter os seus extras de todos os dias. Você tem que ter. Tem os seus extras de todo dia. Victoria, Lania, Yui e pra frente. Todos você tem que ter. A briga do Age e da Alice é extremamente importante você notar que a passiva do Age de redução de defesa não presta na IC, é apenas para PVP, extremamente eficaz. Para IC, a Rachel cautera essa passiva, não é que não funciona, quando ele entra ali já está funcionando. Mas a Rachel, quando meter o debuff dela de redução de 80% de dano e defesa, a Rachel tira. Então é interessante apenas o 80% a mais de dano, que quando ele aplicar a esquivativa dele vai ser. Só que é extremamente importante você ter ele próprio para você ter o benefício de ficar protegido com a passiva do seu extra. Porque se você utilizar de um amigo, antes de você utilizar o do Malice, que é 40, mas pelo menos é mais eficaz, você não vai correr risco de tomar paralisia e variante, dependendo do dia, tá? Esse vídeo aqui é porque eu aguento um pouquinho mais de dano, teoricamente. Mas se você tiver com prejuízo em atacar e morrendo muito fácil, eu recomendo você levar alguém para diminuir o dano do oponente. Ou você leva um Liang, tá? Ele é válido levar. Se você tiver um fortezinho, se ele for forte. Ou um Guanyu, tá? Para reduzir o dano e você conseguir sobreviver por bastante tempo. Então, o que acontece se você não conseguir fazer isso é morrer extremamente fácil. Isso é um castelo normal, tá, pessoal? Sobre a rotação, como eu expliquei, contagem de tempo de debuff. Quando começa a piscar o buff em mim ou o debuff no oponente, eu só volto a reaplicá-lo antes de atacar. Ou seja, eu dou um ataque antes com a Shen ou a Eliane e depois eu meto o debuff. Essa é a minha contagem. Quando começa a piscar, é assim que eu faço. Quando ele começa a piscar, dá sinal que vai sair. Então é isso aí, pessoal. Isso é apenas uma dicasinha básica. O propósito não era fazer muito dano, mas para explicar tipos de rotação. Vamos tentar melhorar aí. Valeu!